Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar uma série de exposições em cima de Filipenses. Então esse é o primeiro sermão em cima dessa série. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja em Filipos é uma carta bem curtinha, de forma que dá para você ler ela em uma sentada. É uma carta muito curta, porém é uma carta muito importante. É uma carta que você percebe o coração do apóstolo Paulo pulsando através das palavras dessa carta. É uma carta de amor àquela igreja, de gratidão. E nós vamos ver que existem algumas características interessantes que estão nessa carta. Hoje eu quero ficar com apenas 2 versos, que são os primeiros versos dessa carta. Então, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Hoje nós ficaremos com o verso 1 e verso 2. Na próxima oportunidade, na próxima ocasião, nós continuaremos a sequência até completarmos toda essa carta escrita pelo apóstolo Paulo àqueles irmãos lá de Filipos. Todos encontraram? Filipenses 1, versículo 1 e 2. Se você não está com a Bíblia, tem aí na projeção para você também. O texto diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por nos conceder o privilégio nessa manhã de estudarmos a tua palavra, de cultuarmos ao Senhor. Pedimos ao Senhor nesse momento que guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, tire da nossa mente as preocupações da vida e nos ajude a focar na tua palavra. Nós estamos diante de textos curtos e simples, porém é a tua palavra e ela é viva e eficaz e ela fala conosco. Nos ajude a nos mantermos concentrados nessa manhã. Fale ao nosso coração. Amém. Bem, meus irmãos, essa é uma carta curta, como eu disse, porém ela tem algumas características um pouco peculiares. Só que antes mesmo de nós entrarmos numa exposição, geralmente nós entramos em algumas questões introdutórias, e essas questões introdutórias, ainda que técnicas, elas são necessárias para nos ajudar a compreender a mensagem que o apóstolo Paulo queria transmitir através da sua carta. Eu costumo usar essa analogia de você estar ao lado de alguém falando ao telefone e você não tem condições de saber o que é que está sendo dito, você não tem condições de entender toda a conversa. Para que você entenda toda a conversa, é necessário que você ouça o outro lado. Quando nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo, nós estamos apenas ouvindo o apóstolo Paulo falando. Por exemplo, se alguém me liga e você está do meu lado, eu atendo e digo: alô, oi, quem fala? Claro que sim. Sério que isso aconteceu? Eu não acredito. Deixa comigo, eu vou resolver. Um abraço e desligo. Você está do meu lado, você ouviu uma parte da conversa. Eu pergunto: é possível saber o que é que está acontecendo? Você no máximo vai deduzir algumas coisas. E é assim que muitos cristãos fazem com a Bíblia. As pessoas olham para uma carta e elas começam a deduzir o que o apóstolo Paulo queria dizer. Para você entender o que é que estava acontecendo comigo nessa conversa, o que é preciso fazer? Se eu estou do lado da minha mulher, ela já começa com algumas perguntas. Quem é? Isso já resolve boa parte do problema. O que queria? O que estava acontecendo? A que se referia esse problema que você mencionou? E ao responder essas questões a ela, ela vai ter uma compreensão total daquilo que estava acontecendo. E a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos é assim. Lê-la é apenas ouvir um lado da conversa. Então essas questões introdutórias, ainda que sejam técnicas, elas são necessárias porque a carta vai ser construída em cima do pano de fundo histórico dela. Então peço para que você preste bastante atenção e guarde um pouco dessas informações para que você entenda exatamente o que Paulo queria que você entendesse. Que ele queria que aquela igreja em Filipos entendesse. Como eles estavam mergulhados já nesse contexto, eles já são o outro lado da conversa, eles entenderam, mas vocês não estão lá em Filipos. Vocês não são os receptores originais dessa carta.
Vocês estão aqui há quase 2000 anos depois, então, portanto, nós precisamos de algumas perguntas. Quem escreveu essa carta? Quem são os destinatários? Qual é o propósito dessa carta? Por que Paulo escreve essa carta? Qual é o propósito disso? E quando o evangelho chegou em Filipos? Filipos quando você lê a carta do apóstolo Paulo em Filipos, você percebe a igreja chegando na Europa. A primeira igreja em solo europeu é a igreja de Filipos. E isso é de extrema importância para todos vocês que estão aqui. Porque de Filipos, ou seja, da Europa, o evangelho começa a se expandir e aí alcança alguns países da Europa, inclusive o país que descobriu o nosso país. Então o cristianismo chega na Europa, mas tudo começou lá em Filipos, na primeira igreja em solo europeu. Então é de extrema importância para nós. Então, ao final de tudo, se você não tiver nenhum motivo para agradecer a Deus, agradeça a Deus, porque Ele conduziu Paulo até Filipos, e o evangelho chegou lá, alcançou pessoas, e nessa onda, essa onda alcançou você, e você está aqui hoje. Então agradeça a Deus por isso. Mas tudo isso é respondido através dessas questões introdutórias. Algumas características básicas dessa carta. Esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos é conhecida como a carta da alegria. Isso se dá porque a palavra alegria ela aparece constantemente juntamente com os seus equivalentes. Regozijem-se, alegrem-se. E eu contei, mas eu não sei se eu contei tudo certinho, mas eu contei pelo menos 14 aparições da palavra alegria e seus equivalentes. Pode ser que eu encontre mais, passou alguns despercebidos. Mas pelo menos 14 em uma carta de 4 capítulos, então perceba que a ênfase do apóstolo Paulo é a alegria em várias circunstâncias que vão ser tratadas mais para frente. Quando a gente pensa em uma carta de alegria, geralmente a gente imagina que quem escreveu uma carta para falar tanto de alegria assim, deveria estar numa condição bem privilegiada. Talvez o Rafael Kono, lá em Okinawa, pudesse escrever uma carta da alegria para nós. Estava muito feliz lá, eu vi as fotos. Mas o que é interessante é que esta é uma das cartas do apóstolo Paulo da prisão. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Estava sofrendo privações. E mesmo assim, Paulo escreve uma carta da alegria, chamando aqueles irmãos a se alegrarem. Então nós temos basicamente 4 cartas da prisão. Esta carta que foi escrita em Roma, quando Paulo estava na sua primeira prisão, ele passou por 2 prisões em Roma. A primeira prisão era uma prisão domiciliar, ele tinha liberdade para conversar com as pessoas, receber visitas, escrever cartas sem nenhum problema. E foi através dessa primeira prisão em Roma que Paulo escreve para esses irmãos de Filipos. Nessa prisão ele escreveu também Efésios, Colossenses, Filemon e por último, a última carta foi essa que nós estamos estudando. Essa também é uma carta de amor e gratidão. Como eu disse, você percebe o coração do apóstolo Paulo pulsando através das linhas dessa carta. Paulo está agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos, porque esta era uma igreja parceira do apóstolo Paulo desde o princípio. Desde que o evangelho chegou em Filipos, esta foi a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo, tanto suprindo as suas necessidades físicas, financeiras, sustentando as suas missões. E para você ter uma ideia, quando Paulo esteve em Corinto, a igreja de Corinto era muito malvada, não era uma igreja muito boa, e Paulo então era sustentado também por essa igreja, quando ele assim fazia a missão lá em Filipos. Então Paulo demonstra nessa carta a alegria e a atitude daqueles irmãos, porque Deus trabalhou, o evangelho trabalhou na vida daqueles irmãos de forma que eles fizeram além daquilo que eles podiam para ajudar o apóstolo Paulo. Quando você olha algumas cartas do Novo Testamento, você vai perceber que às vezes há um tom um tanto quanto severo, tanto quanto duro, como em caso dos Gálatas, aos Coríntios, mas quando você vê essa carta, é uma carta suave, é uma carta tranquila, que você lê vendo pôneis flutuantes saindo com coraçõezinhos, porque Paulo está assim demonstrando o seu amor. Mas também esta é uma carta cristológica.
Não pense que por ser uma carta de amor, uma carta tranquila, ela não possui teologia. A teologia e a prática são duas coisas que andam juntas. Havia um problema de orgulho naquela igreja. Parece-me que esse é um problema que está presente em todos os seres humanos, estava presente lá naquela igreja. Apesar de não ser uma igreja problemática, ela não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. E essa igreja, ela tinha alguns problemas, principalmente com relação ao orgulho. E vocês vão entender por que eles tinham um certo orgulho. Sabe como é que Paulo responde? Teologia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra a humildade do nosso Deus, que abandonou, deixou o seu trono de glória para habitar, se humilhar aqui nessa terra. E aí ele usa esse exemplo para demonstrar àqueles irmãos que eles precisam seguir o exemplo de Cristo. É teologia. Então é uma carta fortemente cristológica, e também é uma carta que fala muito da esperança do porvir, que às vezes passa despercebido também na leitura dessa carta, mas Paulo cita sempre a esperança. O nosso foco tem que estar lá no porvir. E também é uma carta apologética. Se você observar os últimos capítulos, você vai ver que o Paulo está tratando ali a respeito dos cães que estavam infiltrados naquela igreja, como era comum naquela época e é comum nos dias de hoje. Cães não são cachorros, tá? Não pense que tinha animais lá na igreja, são falsos mestres judaizantes que estavam minando aquele campo ali, minando aquele trabalho levantado pelo apóstolo Paulo. Então, é uma carta da alegria, uma carta da prisão, uma carta de amor e gratidão pelas ofertas que aqueles irmãos, principalmente pelas ofertas que aqueles irmãos levantaram. Olha só o que Paulo diz a respeito das ofertas. Vamos ver alguns textos aqui. Primeiro texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 20. Nós vamos mais para frente meditar sobre ele com mais propriedade, mas hoje apenas para nós percebermos a importância que essa igreja teve na parceria com o apóstolo Paulo nas suas missões. Veja só, capítulo 4, versículo 14 e 20. Apesar disso, espero vocês encontrarem, vendo as folhinhas mexendo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Essa foi a única igreja que contribuiu financeiramente com o apóstolo Paulo. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que eu puder ser creditado na conta de vocês, eu recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com sua gloriosa riqueza em Cristo. A igreja de Filipos, nessa circunstância, Paulo estava preso naquela prisão domiciliar, e essas prisões era custeada pelo próprio prisioneiro. Paulo não tinha condições de pagar. Então a igreja envia Epafrodito para viajar quase 1.000 quilômetros naquela época, mais ou menos viajar uns 5.000 quilômetros hoje em dia, para dar assistência ao apóstolo na prisão. Assistência também de conversar com ele, estar próximo dele, fortalecer a fé dele, e também assistência financeira. Mais para frente, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, olha só que o apóstolo Paulo fala aquela igreja dura, que não estava disposta a sequer ajudá-lo. Paulo estava pregando o evangelho em Corinto, aquela igreja só deu problema, e mesmo assim Paulo insistia em cuidar e trabalhar para aquela igreja, e aquela igreja não queria ajudá-lo, e Paulo não queria ser pesado para aquela igreja por conta disso, por causa da consciência deles. E Paulo diz o seguinte: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. É um peso sobre os coríntios. Vocês que deveriam cuidar dele, são as outras igrejas que estão cuidando. Paulo deveria ser cuidado por aquela igreja, mas aquela igreja não queria ajudá-lo. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois
pois os irmãos, quando viram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Quem é esses que vieram da Macedônia? Os irmãos que vieram de Filipos. Filipos fica na Macedônia, vocês vão ver isso daqui a pouco no mapa. Então aqueles irmãos de Filipos foram até lá para suprir a necessidade de Paulo. Paulo diz, fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Vocês sabem que Paulo, por conta disso, tinha que trabalhar para fazendo tendas, porque aquela igreja não queria ajudá-lo. Paulo ainda diz, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 4, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a alegria aqui, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Paulo sabia que eles não tinham condições, mas eles insistiram muito com Paulo para participar desse momento. Eles insistiram em participar desse privilégio da assistência aos santos. Então perceba que a igreja de Filipos era uma igreja muito importante para as missões realizadas pelo apóstolo Paulo. Era alguém que enviava pessoas, que sustentava não uma, não duas vezes, até mesmo em momentos de crise, esta igreja se preocupou com o apóstolo Paulo. Por isso Paulo está grato a Deus pela vida deles, porque eles foram generosos, mesmo não podendo. Como nasceu essa igreja em Filipos? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender, porque quando você olha os primeiros versos aqui, o verso 3 em diante, Paulo fala, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Depois Paulo fala que está com saudade. A minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto, que produzam frutos por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor dele. Ele fala, vocês partilharam comigo da graça de Deus, vocês são testemunhas de como, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudades de todos vocês. Quando nós lemos essas primeiras linhas, nós temos a impressão que o apóstolo Paulo conhecia muito bem aquela igreja. Não era uma igreja desconhecida por ele. Quando você lê, por exemplo, Romanos, é uma carta impessoal. Ele não conhecia aqueles irmãos. Mas essa carta aqui é uma carta da qual ele está escrevendo para irmãos queridos que ele conhecia. Mas como o apóstolo Paulo conheceu aqueles irmãos? Como? Essa igreja é fruto da segunda viagem missionária realizada pelo apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária, Paulo chega até a região da Galácia, e na segunda viagem ele quer estender um pouquinho mais. Sua intenção é chegar até a Ásia Menor. Não confunda a Ásia Menor com a Ásia que a gente conhece hoje, tá? Vou mostrar no mapa para você, só para você ter uma noção do que era a Ásia naquela época. A Ásia está dentro daquele quadradinho ali, não sei se você consegue perceber esse quadradinho aqui, ó, tá? O Japão está para cá, então a Ásia Menor não tem nada a ver com a Ásia que a gente conhece hoje. Era a Ásia conhecida naquele tempo. Paulo queria chegar até a Ásia. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. Mas, vamos ver aqui. Mas para chegar até a Ásia, Paulo estava aqui, na região, essa região aqui, de onde partia suas missões, a gente vai ver daqui a pouco. Paulo tinha que passar por tudo isso aqui, sua primeira viagem missionária ele passa por aqui, chegando aqui na região da Galácia, e depois ele contorna e volta. Agora ele quer estender um pouquinho mais, ele quer chegar nessa região aqui, chamada Ásia Menor. Esse é o plano de Paulo. Paulo, como grande missionário, ele queria fortalecer a fé dos irmãos aqui e estender até chegar a essa região. Macedônia, Filipos está aqui, está muito distante da Ásia. Então estava fora dos planos do apóstolo Paulo chegar em Filipos, até que algo mudou. Quando a gente olha para esse mapa aqui, ele está dividido dessa forma, que as cores não estão ajudando aqui, mas está dividido em províncias. Tudo isso aqui eram províncias romanas. Então o Império Romano era muito forte nessa época, ainda dominava fortemente, e o Império Romano ele dividia seu território conquistado através de províncias. E os romanos possuíam nessa época 32 províncias espalhadas por essa região. E em algumas dessas províncias os romanos estabeleciam colônias
romanas. E a gente vai ver aqui que serve uma colônia romana, qual é a importância de uma colônia romana, porque Filipos é uma colônia romana. Então a história começa aqui na Antioquia. Antioquia era a base das missões, o QG, das missões voltadas para os gentios. A primeira viagem missionária sai de Antioquia, a segunda viagem missionária também parte de Antioquia, mas ela surge com o fruto de um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Essa história você vai encontrar em Atos capítulo 15, a história do nascimento dessa igreja. Então, se você quiser me acompanhar, Atos capítulo 15 diz assim, no versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então Paulo chega para Barnabé e chama, vamos voltar naquela região, que é essa região que eu mostrei para vocês, principalmente Cilícia, Panfilha, chegando até parte da Galácia, e vamos lá ver como eles estão? Vamos fazer essa visita? É lógico que Barnabé queria, só que tem um problema. Barnabé queria levar consigo João Marcos, mas Paulo não achava prudente levar João Marcos. Por quê? Porque quando eles estavam aqui na Panfilha, esse João Marcos, na primeira viagem missionária, abandonou as missões, voltou embora, e Paulo ficou muito bravo com isso, e ele falou, não é prudente levá-lo. Mas Barnabé insistiu, queria levá-lo, então a discussão foi um pouco feia, e aí cada um foi para um canto, eles se dividiram, uma discussão que foi providência de Deus também, porque cada um foi para um canto e as histórias seguiram paralelamente até que elas se encontram no horizonte futuro. E aí então, o versículo 16, o versículo 40, diz que Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então Paulo começa, juntamente com Silas, a sua segunda viagem missionária. E nessa viagem missionária, não sei se dá para ver o verdinho ali, eles passam por essa região, Tarso, onde Paulo nasceu, e aqui Listra já é na região da Galácia. Paulo passa por essa região. Aqui em Listra, Paulo encontra Timóteo. Em Listra, Paulo encontra Timóteo. E é de suma importância você entender isso, porque quando você olha o primeiro versículo desta carta, diz Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Timóteo é apresentado aqui na introdução desta carta. Porém, não se iluda, Timóteo não foi coautor dessa carta e não há participação dele nessa carta. O que acontece é que quando Paulo fez essa viagem até chegar àquela região, Paulo pega Timóteo no meio do caminho e leva o seu filho na fé, aquele jovem pastor em treinamento, para fazer essa missão. Então a igreja conhecia muito bem Timóteo e Paulo intentava enviar novamente Timóteo para eles. Paulo está escrevendo 10 anos, quase 10 anos depois que ele esteve ali. Então muito tempo se passou e ele deseja, porque ele não pode mais estar preso, enviar seu filho na fé, Timóteo. Por isso ele aparece aqui apresentados como servos de Jesus Cristo. Essa é uma apresentação diferente de algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque não há a presença de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisou provar para essa igreja que ele era apóstolo. Era uma igreja que acreditava no seu apostolado. Então, se junta a eles nessa viagem. E aí a viagem se estende e algumas coisas acontecem que são interessantes, que mudaram os planos do apóstolo Paulo. Paulo teve um plano, uma estratégia, mas Deus falou, não vai ser assim. Deus mudou toda a estratégia do apóstolo Paulo e o levou para a região onde está Filipos. Paulo então encontra seus companheiros, eles viajam pela região da Frígia, da Galácia, que é a região mais abaixo que vocês já viram, e o texto nos fala em Atos 16, versículo 6 e 9, o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Preste atenção, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo proíbe Paulo de pregar na província da Ásia. Dá para entender uma coisa dessa? São os desígnios do Senhor guiando a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma estratégia, era o plano dele, era o seu primeiro plano. Eu quero chegar à Ásia. O Espírito Santo falou, não vai não. Há um outro propósito para Paulo. E o texto prossegue. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, lá em cima. Eles chegaram nessa fronteira aqui,
já cortaram um pedaço da Ásia, chegaram nessa fronteira, tentaram entrar na Bitínia e ponto, é aqui que a gente vai pregar o Evangelho. Aí o texto nos mostra: mas o Espírito de Jesus os impediu de entrar na Bitínia, naquela região de cima. E aí então eles contornaram a Mísia e desceram até Troade. Onde eles foram parar? Lá no finalzinho da Ásia, já quase chegando no mar. E ali em Troade, Paulo tem uma visão. Bom, até então ele foi impedido de pregar o Evangelho 2 vezes. Mas o que ele tem que fazer? O que ele vai fazer? E agora ele recebe orientação. Paulo então tem uma visão à noite, uma visão da qual um homem macedônio se põe de pé diante dele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto mostra que eles logo se prepararam no dia seguinte e já partiram em direção à Macedônia. Macedônia, não muda aqui, muda ali. A Macedônia está nessa região aqui da Grécia já. A Grécia estava dividida em 2 partes, mas nós temos aqui a região já de Filipos, e o texto vai nos mostrar exatamente o que eles fizeram. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. Samotrácia está aqui. No dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia. E aí o Paulo chega na Macedônia com seus companheiros. E ele vai, sabe para onde? Para a região de Filipos. Bom, a visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é tudo isso aqui. Por que o apóstolo escolheu Filipos? A visão não dizia que ele deveria ir para Filipos. Paulo, ele tinha uma liberdade de usar as suas estratégias. Ele era conduzido por Deus, Deus o guiava, como a gente acabou de ver, mas ele também tinha seus planos e as suas estratégias. E quando Deus não intervia, ele seguia a sua estratégia. Paulo era alguém que sempre visava uma região popular, uma região grande, uma grande capital. Paulo sempre ia para esses grandes centros, por quê? Porque ele imaginava que se o Evangelho chegasse no centro, era mais fácil espalhar para outras regiões. Regiões centrais, como Filipos, por exemplo, era uma região onde habitavam pessoas de várias nações. Por exemplo, a igreja vai começar na casa de uma pessoa chamada Lídia, que era da Ásia. Você vai perceber que há uma conversão de um soldado romano, que era romano. Então você vai perceber que a região de Filipos era uma região habitada por pessoas de várias nações, era um grande centro. E Paulo escolhe Filipos de maneira estratégica, porque Filipos também era uma colônia romana. E estar numa colônia romana era o mesmo que estar dentro de Roma. Então Paulo foi estratégico e entra nessa região, na cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela foi fundada por Filipe, por isso ele recebeu esse nome, né? Filipe é pai do imperador Alexandre Magno, em 360, ele domina aquela região, e aí o nome passa a chamar Filipos. Era uma localização estratégica, porque Filipos estava na divisa entre o Oriente e o Ocidente. Por isso ela era habitada por várias pessoas de várias regiões. Ela ficava no limite, nas montanhas que dividiam o Oriente do Ocidente. Então era muito fácil Paulo alcançar as pessoas de todos os lados. Paulo usa essa estratégia. E o texto nos mostra que aquela região de Filipos, ela havia se tornado uma colônia romana. Veja só, capítulo 16 de Atos, versículo 12. Dali partimos para Filipe, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Paulo vai para Filipos, porque ali era a principal cidade daquele distrito e era uma colônia romana. A capital da Macedônia é em Tessalônica. Paulo vai lá, o próximo passo, depois de Filipos, Paulo desce para Tessalônica, mas a princípio ele escolhe essa região, porque ela era principalmente uma colônia. Para Paulo, estar naquela região era o mesmo que estar com pés em Roma. Era uma região fortemente estratégica. Por que a cidade de Filipos ela se tornou uma colônia? Há toda uma história por detrás disso, uma história bem interessante, mas é uma história que marcou a vida do Império Romano. O Império Romano ele foi decidido numa batalha que aconteceu aqui na região de Filipos.
E essa batalha fez com que aquela região se tornasse mais tarde uma colônia. Os romanos, eles pegavam essas regiões aqui que vocês estão vendo, essas províncias, e em alguns locais estratégicos os romanos estabeleciam colônias. Colônias eram locais onde os soldados que estavam na reserva, soldados veteranos que já haviam servido, eles viviam naquela região, nessas colônias. Então era uma fortaleza, era bem protegido. E ali aqueles que moravam nessas colônias, eles tinham os mesmos direitos que os cidadãos de Roma. As mesmas responsabilidades. Então era um tremendo privilégio morar numa colônia romana. E Filipos está dentro dessa colônia. Então, principalmente próximo às rotas, que Roma construiu muitas estradas, nessas rotas onde os inimigos podiam invadir, Roma então colocava algumas colônias. E essas colônias serviam de defesa. Por exemplo, se alguém atacasse a região de Filipos, ou uma região próxima a Filipos, logo os soldados da reserva eram acionados e de outras regiões, de outras colônias, e eles sufocavam aquilo. Então era uma maneira de Roma proteger o seu território. Então ela dava os benefícios de ser uma colônia, proteção, e ali dava também segurança para aquele povo e para o próprio Império Romano, porque olha o tamanho do Império Romano nessa época. Havia dominado muito, então não é fácil você manter o domínio, e por conta de Filipos ficar entre o Oriente e o Ocidente, todo mundo queria aquela região. Era uma região muito boa, muito estratégica, então os olhos estavam ali. Então houve uma grande batalha. O imperador Júlio César foi traído e assassinado por Brutus e Cássio. Você já ouviu aquela expressão, até tu, Brutus. Conta a história que quando ele esfaqueou Júlio César, traiu Júlio César disse a ele, até tu, Brutus, traiu. Então, Cássio e Brutus, eles conspiraram contra Júlio César, o matando, traindo, assassinando, e aí houve um triunvirato, 3 líderes surgiram ali, Marco Antônio principalmente, comandando a guerra, juntamente com Otávio. Eles fizeram guerra contra Brutus, a guerra foi violenta, a guerra demorou um tempo, e ali estava em jogo o destino de Roma. Se Roma perdesse aquele território para Brutus e para Cássio, a coisa ia ficar feia para o Império Romano. Então eles empenharam fortemente as suas tropas para tomar e reconquistar aquilo. E depois de grande combate, Bruto e Cássio caíram, Roma venceu, e essa batalha foi a mais importante dentro das batalhas do Império Romano. Por conta disso, aquela região se tornou uma colônia, principal cidade. Ela ganha esse status de romana. E aí, agora que vocês já viram o mapa, nós vamos continuar olhando o texto em Atos capítulo 16, nós vamos perceber como que surge a primeira igreja. Como é que é organizada a primeira igreja que a gente encontra aqui em Atos. Então Paulo chega ali naquele distrito, cidade romana, da Macedônia, Filipos, e ali Paulo fica vários dias. No sábado seguinte, ele sai para a cidade e eles vão para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Esse temente a Deus é porque provavelmente ela era uma prosélita do judaísmo, alguém que conhecia o judaísmo, uma gentia que gostava e se empenhava para aprender o judaísmo. Essa Lídia estava juntamente com outras mulheres na beira do rio, e ali elas faziam costumeiramente orações. Paulo sabia disso de alguma forma, ele recebeu essa informação e ele vai até ali, e ele começa a pregar o evangelho naquela região. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Nós não sabemos se o nome dela é Lídia, ou se é porque ela era da região chamada Lídia, da cidade chamada Lídia, em Tiatira. Por exemplo, a gente às vezes chama o Rogério de mineiro, mas pode ser mais ou menos isso que tem acontecido. Não é que o nome dele é mineiro, é que a gente se refere à região de onde ele nasceu, viveu. Pode ser que isso tenha acontecido com ela, pode ser que por causa disso esse seja o nome dela. Essa Lídia, ela era uma vendedora de tecido de púrpura. Você não sai por aí achando vendedoras de tecido de púrpura hoje em dia, mas para aqueles dias ela era uma profissão extremamente importante que rendia muito dinheiro, porque esses tecidos feitos por púrpura, púrpura é extraída
dos animais marinhos, né, da profundeza do oceano, não era fácil de encontrar, então era muito caro. E essas roupas eram produzidas para a corte imperial principalmente. Então ela tinha uma clientela bem selecionada, e isso lhe rendia o status de classe média alta. Era uma empresária, e ela ouve a palavra do Senhor através de Paulo. Ela já tinha um coração que amava a Deus, temente a Deus, mas ela ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo, não conhecia o Evangelho, ainda lhe faltava tudo, faltava Jesus. E o texto nos mostra que Deus abre o coração dela e ela crê no Evangelho. Então atente para essa palavra. Deus abre o coração dela. Nós vamos ver que quando Paulo chega naquela cidade, Paulo prega o Evangelho, e aí a gente começa a perceber que o Evangelho, ele é poderoso para fazer essas coisas que a gente vai ver dentro do capítulo 16 de Atos. Deus abre o coração de Lídia e ela se converte ao Senhor. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convencer. Daqui então Paulo vai para a casa de Lídia, juntamente com os seus companheiros, e Paulo prega o Evangelho na casa dela também. Todos ali se convertem, todos são batizados, e agora nós temos ali a primeira igreja na Europa, a igreja de Filipos. O que é interessante é notar que quando o Evangelho alcança alguém, automaticamente acontece uma mudança. Essa mulher, automaticamente, ela quis hospedar Paulo com seus companheiros em sua casa. Ela se tornou hospitaleira imediatamente. Ela mal conhecia o apóstolo Paulo, mas ela sabia que ali estava um homem que havia trazido a mensagem mais importante da vida dela, porque é isso que o Evangelho faz conosco. Quando o Evangelho nos alcança, ele traz mudanças, transformações em nossa vida. Por isso, é estranho cristãos que não trazem mudanças nos seus comportamentos. É estranho alguém que fala que se converteu e continua nas mesmas coisas, fazendo as mesmas tolices, vivendo a mesma vida mundana. O Evangelho, ele transforma as pessoas. E é isso que aconteceu aqui em Filipos. Então nós temos o Evangelho lá em Filipos, começando com Lídia e seus familiares, só que isso não parou por aí. Depois, um tempo depois, certo dia, Paulo indo para o lugar de oração novamente, ele encontra uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós, Lucas está escrevendo isso aqui, ele estava lá também, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é verdade, né? Eles são mesmo. Eles anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Então Paulo fica já perturbado com essa cena, vários dias acontecendo isso. É servo do Deus Altíssimo. E aí ele repreende aquele espírito, e aí com isso, aquela capacidade que ela tinha maligna de adivinhar o futuro, se vai. Só que ela era fonte de renda dos seus senhores. E adivinha? Eles ficaram indignados com o apóstolo Paulo. E eles fizeram uma tramóia aqui, acusando Paulo de perturbar a cidade. O que acontece? Paulo vai preso juntamente com Silas. Olha só a situação. Agora se coloque no lugar do apóstolo Paulo. Deus o mandou para lá, para essa região, para pregar o Evangelho. E agora ele está preso? Será que Paulo entendeu realmente o propósito de Deus? Não é possível. Que Paulo fique livre para que ele pregue mais o Evangelho. Mas preste atenção, os desígnios de Deus na vida do apóstolo Paulo. E é assim que funciona a nossa vida. Talvez você pudesse reclamar no lugar de Paulo: poxa, Senhor, me trouxe aqui para ser injuriado aqui publicamente, me levaram para uma cadeia. Paulo então, juntamente com Silas, é açoitado violentamente, apanhou quieto, violentamente. Um detalhe que nos passa despercebido: mais tarde, quando Paulo é convidado a sair da cadeia juntamente com Silas, Paulo fala: vocês açoitaram um cidadão romano sem antes ouvi-lo? Será que é assim que funciona? Eles ficaram apavorados, porque Paulo era um cidadão romano.
Só que por que Paulo não falou nada quando ele foi preso? Era só ele dizer, ei, pera, está aqui meu Zareocard, né? Sou um cidadão romano, e nada disso ia acontecer com ele. Mas Paulo se permitiu ser açoitado juntamente com Silas, e a gente vai falar, esse cara é louco. Por que Paulo fez isso? E a história continua. E a história nos mostra que Deus tinha um outro propósito com o apóstolo Paulo dentro daquela cadeia. O que acontece naquela cadeia, naquela prisão? Paulo está algemado, com os pés algemados, juntamente com Silas. À meia-noite, eles começam a louvar ao Senhor. E todos começam a ouvir aquele louvor. E de repente, o que acontece? Um grande abalo sísmico acontece, um terremoto, e as cadeias se abrem, as correntes se abrem, se partem, as portas se abrem. E aí a gente vê que o Evangelho, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele fez algo que também passa despercebido para nós. Imagine se você é um prisioneiro, condenado à morte. Geralmente aqueles que estavam ali, a maioria condenado à morte, não tinha mais saída. E de repente, você não tem mais perspectiva, você olha a porta toda aberta, escancarada. Qual a primeira coisa a se fazer? Fugir. Aí aquele carcereiro, percebendo que tudo isso havia acontecido, qual foi o primeiro pensamento que ele teve? Eu vou me matar. Por quê? Porque ele ia pagar pela vida de cada um daqueles que fugiram. E ser punido pelo Império Romano, meu amigo, vai lá ver o que aconteceu com Jesus. Não era algo gostoso, agradável. Ele sabia disso, ele ia sofrer severamente por conta disso. Então é melhor me atirar na minha espada, morro aqui e acabou, eu vou morrer de qualquer jeito. Aí Paulo se levanta e diz, não faça isso. Estão todos aqui. Ninguém fugiu. Deus, no seu infinito poder, segurou aquelas pessoas de forma que eles não saíram. Ou seja, até mesmo a moral daqueles homens foi afetada pelo poder do nosso Deus. E aí o carcereiro, que era aquele alvo final de toda essa história, ele então, saindo lá para fora, diz a Paulo, o que eu faço para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele creu. Como eu disse, o Evangelho implica mudanças. Aquele homem que açoitou provavelmente o apóstolo Paulo, que abriu feridas em suas costas, mais tarde ele leva o apóstolo Paulo para sua casa. E aquele que açoitou o apóstolo Paulo, que era um oficial romano, alguém gabaritado, de alta patente, ele agora se humilha diante do apóstolo Paulo, ele se curva diante dele, leva ele para casa. O que ele faz com o apóstolo Paulo? Trata as suas feridas. Se põe como um servo, agora diante de Paulo, que ele trouxe a ele a mensagem mais importante, a mensagem da salvação. O Evangelho muda a vida dele, o Evangelho é pregado na sua casa, Paulo prega para os de sua casa também, e todos ali se convertem. Agora nós já temos alguns membros nessa igreja. Temos Lídia, a sua família, e agora nós temos o carcereiro e a sua família. Aquela mulher que foi liberta, a gente não sabe se houve conversão ali ou não. Mas o fato é que o Evangelho chega poderosamente naquela região de Filipos e começa a transformar um pequeno grupo. É assim que começa uma igreja. Com um grupo pequeno, num lar, estudando a palavra, orando, e esse grupo vai crescendo e tomando uma forma mais robusta. E ali começa a primeira igreja em território europeu. Para a gente encerrar, que o horário já está passando, a conclusão que nós tiramos de todo esse enredo que nós percebemos até que a igreja de Filipe fosse formada. Porque quando nós olhamos no primeiro versículo, lá de Filipos, nós percebemos que Paulo se refere a bispos e diáconos naquela igreja. Quando Paulo escreveu, aquela igreja já era uma igreja formada. Já era uma igreja que tinha uma liderança. Tinha presbíteros, tinha diáconos, tinha irmãos. Então ele manda a saudação aos santos que estão ali. Mas no começo, era somente esse pequeno grupo. Como eu já disse, essa carta foi escrita 10 anos após Paulo ter sido naquele território, ter ido para aquele território. 10 anos, muitas coisas mudam. Mas a fidelidade dessa igreja continuou ainda, mesmo que o tempo tenha passado,
mesmo que aquela igreja tenha crescido, essa igreja continuou fiel, cuidando do apóstolo Paulo, porque sabia da importância que Paulo tinha para o evangelho. Paulo conseguia fazer o que muitos deles não conseguiam fazer. E aí eles cuidavam do apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem nessa conclusão é que a igreja, em última instância, é fruto do plano eterno de Deus. Eu vou para a Ásia. O plano de Deus diz, não vai. Você vai para a Europa. Eu tenho uma igreja lá. Eu tenho uma igreja que vai começar com um grupinho pequeno. Você vai para lá. Você não sabe ainda para onde você vai, você não sabe o que vai acontecer, mas é para lá que você vai. Então, aquela igreja de Filipos, assim como toda e qualquer igreja, é fruto do plano eterno de Deus. Segundo, o cumprimento dos propósitos de Deus algumas vezes são seguidos por lutas, perseguições. Paulo foi preso. Em quase todas as suas viagens, ele sofria algum tipo de perseguição, ou algum tipo de caos, navio naufragando, serpente mordendo, falsos mestres o atacando, açoites, quase morreu, se passou por morto certa vez. Paulo sofreu muito, mas o que a gente aprende com a história de Paulo é que nem sempre o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas vai ser suave, vai ser fácil. Muitas vezes, quando o plano de Deus se cumpre em nossas vidas, ele é carregado por lutas e tribulações, porque faz parte da vida cristã também as tribulações. Nós nos fortalecemos, as tribulações são os meios pelo qual Deus usa para nos fortalecer, para nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então não há cristão que não passe por provação. Uns mais, outros menos, de acordo com o que Deus dá para cada um carregar. Mas todos nós passamos por provação. Então não existe meio fácil no Evangelho. O Evangelho geralmente é acompanhado de alguma tribulação, luta ou perseguição. Paulo estava preso. Paulo tinha sido preso quando esteve em Filipos. Paulo foi preso mais uma vez em Roma, sua última prisão, e dali ele não mais saiu. Mas Paulo diz, a gente vai ver isso mais para frente, que tudo isso que aconteceu com ele causa alegria porque cooperou para a expansão do Evangelho. Não dá para entender isso. É só o Evangelho mesmo, para fazer alguém pensar assim. Imagine você sofrendo, sendo açoitado, sofrendo todo tipo de perseguição, e você falar assim, eu estou contente por tudo isso, porque isso que aconteceu comigo motivou outras pessoas a pregar o Evangelho, fortaleceu a fé de outras pessoas. Na soberania de Deus, Deus quis encerrar Paulo na cadeia, para benefício de vocês aqui hoje, sabe por quê? Das cadeias, Paulo escreveu a maioria das suas cartas. Da cadeia, ele teve tempo para sentar e escrever a carta. Se Paulo não estivesse preso, para que ele vai escrever a carta? É só ir para Filipos visitar os irmãos? Nós escrevemos cartas para pessoas que estão longe, impossibilitadas de receber a nossa visita. Deus encerrou o apóstolo Paulo para o cumprimento do seu propósito, para que hoje você tivesse a carta de Paulo aos Filipos e pudesse estudá-la. Deus está no controle da história, ainda que Ele não nos poupa das lutas. Mas uma obra missionária é incumbência dos membros do corpo de Cristo. Então não pensem vocês que por o apóstolo Paulo se destacar muito nessa área, falam assim, então existem algumas pessoas especiais e essas pessoas que devem se preocupar com a propagação do Evangelho. É verdade que Deus levanta algumas pessoas de forma especial, e a história da igreja mostra isso também. Algumas pessoas que realmente dão as suas vidas, se entregam como o apóstolo Paulo fez. É verdade que há pessoas assim, mas pregar o Evangelho não é responsabilidade somente de pessoas nessas categorias, entre aspas, especiais. É incumbência de toda a igreja pregar o Evangelho. Então, não se esqueça, Paulo e seus companheiros estavam ali simplesmente cumprindo a missão pela qual todo cristão é chamado. Então, toda igreja, todo membro do corpo de Cristo tem a incumbência de pregar o Evangelho. E a alegria do cristão não está condicionada às circunstâncias. Como eu falei, esta é a carta da alegria.
É a carta em que o apóstolo Paulo mais fala sobre alegria, porém, logo nos seus primórdios, Paulo é açoitado severamente, preso. Paulo está preso nessa circunstância, já havia sofrido muito, já está bem chegando ali no próximo do seu fim, né? Ainda não é o seu fim, ainda vai ter mais a terceira viagem, mas ele já sofreu bastante até chegar ali por causa do Evangelho. Então lembre-se, a alegria do cristão não está condicionada às suas circunstâncias. A nossa alegria está em Cristo, pelo que Cristo fez, pelo que Cristo é. Por conta do que Cristo é, nós podemos nos alegrar mesmo em meio às tribulações. Não estou dizendo com isso que o cristão não sofre. Não estou dizendo com isso que o cristão não chora. Não estou dizendo com isso que quando as penumbras da vida nos alcançam, nós sentimos o baque. Tudo isso acontece conosco, mas ainda assim, dentro de nós encontramos força, porque existe algo maior do que as nossas lutas, algo maior do que nós, que causa alegria. O nosso Senhor, que vai ser apresentado no capítulo 2, Ele desce do seu trono de glória, vem até nós, se humilha, se faz servo, morre em nosso lugar. Nos coloca numa posição agora de privilégio, de filhos. Podemos não ter tudo aquilo que queremos nessa vida, e não vamos ter mesmo, mas nós temos a coisa mais importante, que é aquilo que mais importa. Nós fomos salvos, justificados, adotados por Deus. Somos filhos de Deus, e é isso que basta. É isso que deveria causar alegria em nós. Nós deveríamos lembrar disso quando estivermos em momento de tribulação. Eu sei que a gente esquece, mas vamos tentar lembrar. Quando a coisa estiver ruim, lembre-se, temos a coisa mais importante. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai para nos salvar. Por último, um coração grato é fruto de um coração regenerado. O apóstolo Paulo expressa nessa carta toda a sua gratidão. Eu dou graças a Deus, ele fala. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu agradeço a Deus, porque a minha estadia em Filipos foi muito boa. O Evangelho cresceu, o Evangelho propagou e vocês me receberam de uma forma maravilhosa. E quando eu lembro de vocês, de tudo que vocês fizeram por mim, e ainda têm feito, mandando suprimento, mandando Epafrodito, o Epafrodito quase morreu no caminho, Paulo fala, que ele quase morre no caminho, Deus não permitiu que Epafrodito morresse, para que Paulo não se entristecesse ainda mais. Aquela igreja envia, e Paulo reconhece isso, um coração agradecido. Será que nós, como cristãos, com o coração regenerado, temos um coração grato? Será que a gente consegue olhar para trás, olhar para o que aconteceu ontem e agradecer a Deus? Gratidão é fruto de um coração regenerado. Você consegue agradecer pelo pão que você comeu nessa manhã? Consegue agradecer pela amizade que você tem, pelos irmãos que você tem? Consegue agradecer a Deus pela igreja que você tem, pela família que você tem? Consegue agradecer a Deus pela aprovação que você está passando? Você consegue agradecer a Deus pela perda de um ente querido? Consegue agradecer a Deus por tudo que tem acontecido? Porque todas essas coisas, elas são para moldar o nosso caráter. E nós encontramos força em Deus. Paulo vai usar lá no capítulo 4, que é um versículo aí chave, conhecidíssimo de todos aqui, eu tenho certeza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso, e os versículos que antecedem são: sei passar provações, sei passar necessidade. Eu posso todas essas coisas, por quê? Porque Cristo me fortalece. Paulo não está trazendo uma mensagem triunfalista aqui, olha, você vai passar por cima de todas as coisas. Você vai vencer todas as coisas. Paulo não. O cristão vai padecer as penumbras dessa vida. Mas saiba, eu passo por tudo isso. Eu consigo passar por tudo isso, é porque eu sou muito forte? Não. É porque Ele me fortalece. Cristo me fortalece. E isso gera gratidão. Fruto de um coração regenerado. Então a igreja é fruto do plano eterno de Deus. O cumprimento dos propósitos de Deus algumas vezes são seguidos por lutas terríveis. A obra missionária é responsabilidade nossa. A alegria do cristão não está condicionada às circunstâncias, e um coração grato é fruto de um coração regenerado. Vamos nos colocar em pés.
Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos legou essa carta maravilhosa, é a carta que fala aos nossos corações. Eu agradeço ao Senhor porque podemos perceber a gratidão do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos. E pedimos ao Senhor, nos ajude, Senhor, a ter um coração grato, agradecido por todas as coisas. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos ter alegria, apesar das circunstâncias, porque a nossa alegria está no Senhor, está na Tua força. Nós podemos também nos alegrar e agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio às tribulações, o Senhor está lá conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, de forma que podemos repetir aquilo que o apóstolo Paulo diz: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigado por nos fortalecer. Pedimos ao Senhor por nós, por nossa comunidade aqui no Japão. Nos ajude a cumprir com a nossa responsabilidade de propagar o Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a demonstrar frutos de arrependimento, a demonstrar frutos de mudanças em nossa vida, porque o Evangelho é poderoso para mudar as nossas vidas, assim como mudou a vida daqueles nossos irmãos lá em Filipos. Senhor, nos ajude a percebermos o Senhor na nossa vida, nas nossas circunstâncias, nas lutas, nas perseguições e nas coisas boas principalmente. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui e o Senhor cuida de cada um de nós. Agradeço o nome de Jesus. Amém.